Ele é músico, compositor, arranjador e poeta. Conexão Regional de hoje recebe Marcelo Diniz, que é um pouco de tudo isso e um pouco de mais, e faz um pouco mais de coisas aí. Você acabou de voltar da Bienal, né? Você lançou um livro lá. Sim, sim. Na verdade, eu não fui lançar o livro, eu fui meio que na contramão do que acontece, né? Contra a correnteza, como a gente gosta de falar. Eu fui encerrar a edição de um livro que eu lancei em novembro passado. Tá. Então, como até então sou assim, um autor desconhecido perto dos grandes que estão por lá, eu fui para encerrar a edição na Bienal. E como foi a recepção do público? Foi fantástico, assim, nem o meu sonho mais otimista poderia imaginar que ia dar tão certo isso. Você escreve poesias, né? Sim. E como que é a receptividade? Porque não o poeta não escreve para vender milhões e milhões de livros e nem milhares, eu acredito, no Brasil. E como que foi? Como que era a interação das pessoas, assim? Acho que na verdade não só no Brasil, mas em nenhum lugar o poeta escreve pensando no que ele vai receber em troca, financeiramente falando. A gente escreve porque flui, né? É uma coisa que pede para sair da gente, a gente coloca no papel e aí isso acaba virando um livro depois. E o que me impressionou na Bienal, no caso, já que a gente está falando da Bienal, é que muita gente jovem, muita gente buscando o novo. Então eles estavam interessados em tudo. Poesia, conto, história em quadrinho, tudo que tivesse lá eles estavam caçando, e muita gente. E o brasileiro existe o lugar comum de que o brasileiro lê pouco, que tem poucas livrarias. Na tua Sim. opinião, tem poucas livrarias? E o brasileiro lê pouco? Eu tinha também essa visão até passar por essa experiência da Bienal. Porque muita gente, assim, é uma coisa absurda, parecia show de rock, sabe? SWU, Woodstock, aquele mar de gente. E aí eu falei, poxa, esse brasileiro lê pouco, por que tem tantas cabeças aqui, né? É, Acho que de fato existem poucas livrarias. Podia ter um incentivo maior em cima dos escritores, em cima da difusão disso. Mas o brasileiro lê. Talvez não chegue exatamente o material para ele, mas que é um povo que lê também é. Você começou. O que veio primeiro, a música ou a poesia? Ou as duas coisas estão intrínsecas, né? Eu acho que é tudo uma coisa só, né? Faz parte do mesmo eu. Olha, eu poetizando já. Mas você começou com música. Sim, profissionalmente com música. Tá, quando que a música entrou na tua vida? Como que foi? Ahn, não, não sei exatamente agora assim datas, mas por volta de 97, 98, aquela velha história, né? A gente reúne os amigos, os vizinhos, vamos montar uma banda, vamos fazer o rock and roll, e dali foi brotando, né? Isso, quantos anos você tinha nessa época? 17, 16, até comecei tarde, for ver em termos do que É. os músicos começam, né? Uhum. E qual instrumento que você Eu toca? sou tecladista. Tá, tem algum outro instrumento que você toca também ou só teclado? De ofício, teclado. Mas a gente arranha, né, as outras coisas, porque basicamente a teoria é a mesma. O que vai mudando é a prática de cada um. E por que teclado? Eu não sei, eu acho que eu gosto de ver a música horizontal, né? Eu olho, eu vejo ela inteira já. Diferente de um violão, né, que basicamente você não vê, ou instrumentos de cordas. Você está na vertical e, né, você não tem essa visão. O É, teclado não, o teclado você tem ali por cima, você está vendo e tudo o que acontece. você começou realmente tarde para quem toca teclado, porque é um instrumento um pouco mais complicado de Sim, aprender do que um violão. sim, sim. E Talvez, não sei se é um pouco mais complicado. Eu acho é que diferente, né? Eu diria assim, a isso, são metodologia, o metodologias aprendizagem. diferentes. Na verdade, o piano é uma coisa mais complicada, né? O piano é uma coisa que requer anos de estudo para você chegar a ficar ruim, sabe? Aquela coisa, 5 anos para você estar num nível Começando, né? isso, Nível amador, iniciante, né? exatamente. E em quanto tempo você, tá, vou tocar teclado, daí até você sentir que você fala, pô, é isso que eu quero, profissionalmente falando, e que você percebeu que você atingiu, porque de- o querer, né, não é exatamente foi quanto tempo disso, eu quero ser músico, quero fazer isso para minha vida, e de se tornar um profissional e sentir, falar, pô, eu sou um profissional de música. Certo. Eu acho que é quando começou a acontecer, assim, porque a gente começou todos grandes caras de pau, né? Vamos tocar, vamos reunir os O que amigos. vocês tocavam?
Foi bem aquela fase do Mamonas, né? 96, 97. Então a gente montou uma banda para fazer aquele rock and roll palhaço dos Mamonas. Criávamos as nossas músicas, tá? Mas tudo muito simples, assim, músicas de 3 acordes, de 2 acordes, para curtir mesmo. E aí, de repente, a gente começou a ganhar espaço no cenário da região, bares e tal. Aí já tocando um rock and roll mais sério, aquela onda mais Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, Essa foi sua primeira banda? minha primeira banda. Como que era? Que era o nome da sua? Chamava Flamígera, que tem toda uma simbologia mística. O vocalista era meio maluco, ele fazia essas coisas. E a gente começou a pegar esse espaço na região, conseguiu entrar no circuito de bares e tal. E aí começou a pintar um ordenado maior do que o salário que a gente ganhava trabalhando fora. Você fazia o quê? Eu cheguei a trabalhar em escritório de contabilidade, depois eu trabalhei como teleoperador da Telefônica, antes de ser terceirizado. Eu atendia quando setor de contas, né? Tinha um número que se ligava só para contas, e eu era esse cara que atendia e que fazia você ficar esperando na linha. Era eu. E aí quando a música começou a ganhar força, mais do que isso, que eu já não precisava mais acordar de manhã e parecendo que tá indo tirar o pai da forca, sabe? Você vai com aquele ânimo. Falei, bom, agora é a hora, né? Saí de lá e fiquei só na arte. E depois da banda, o que que você fez depois da banda? Como assim? Não, Em você que seguiu, aspecto? você seguiu musicalmente falando. Aí você virou músico de estúdio, alguma coisa assim? Né? Aí é o fato, né, de eu ser o tecladista da história. Tecladista é uma espécie de músico meio em extinção. Você não vê muitos tecladistas, principalmente dentro dessa área do rock, pop. Então sobra muito trabalho para fazer, muito freelance, muitas bandas que precisam. Então eu posso me dar o luxo de escolher com quem eu vou tocar no fim de semana, por exemplo. Então eu virei meio que o músico requisitado das pessoas. O Severino musical, né? O cara Isso, o cara crachá da galera. que vai ajudar todo mundo a se dar bem. Tem uns projetos que são fixos, mas eu faço muito freelance também dentro Tá, dessa parte. e quais são esses projetos? Eu toco numa banda de classic rock, chama Rock of Ages. A gente faz repertório de internacionais só, de 60 até os atuais. Toco numa outra banda que faz um repertório voltado às músicas que eram temas dos comerciais da Hollywood, aqueles rock em Ah, que 80. legal. Então, muito Bon Jovi, Van Halen, Yes, né? Só voltado só a isso, chama Hollywood Way. Faço parte de uma banda chamada Artigo 26, que aí faz Que é aquele artigo 26 aquele artigo. clássico Isso. dos anos Dos- 90, 80, É, 90? final de 80, começo de 90, mas eu entrei agora. Eles resolveram. O Maurício, que é o baixista fundador, resolveu reativar a banda. Isso faz quanto tempo? Faz pouco tempo que Faz, eles voltaram? faz 2 anos que eu entrei. Eu acho que mais ou menos esse período que ele voltou também. Legal. E trabalhos em estúdio você também faz? Também faço. Também faço, sou rato de estúdio, né? Como eles falam. E em que momento que aconteceu a poesia para você? Não é assim de você perceber que você tinha uma coisa legal ali para ser publicado, ou alguém te procurou e falou, pô, isso é legal, vamos publicar. Como que isso aconteceu? Na verdade, eu sempre escrevi. Sempre tive aqueles cadernos, né? De poesia. Em vez de eu encher ele de geografia, eu enchi ele de poesia. Os cadernos de escola. E aí, por volta de 2010, no primeiro dia do ano de 2010, falei, eu vou abrir um blog. Tava aquela onda de pessoas blogueiras, né? Falei, vou abrir um blog e vou começar a publicar, para ver o que bicho dá. E deu certo, assim, as pessoas começaram a acessar, começaram a gostar, comentários, e aí o negócio foi virando, né? Meio que a poesia se apossou de mim, acho que a partir dali, E a partir do blog. aí foi em 2010 mesmo que você viu que você tinha um material legal. É, Você foi procurado ou você procurou alguém para publicar fisicamente no livro? Como que Não, aconteceu? todas as publicações estão de forma independente, né? Então eu procuro as editoras, as gráficas, e aí com o suor do meu ofício eu faço elas acontecerem. Tá, esse sonho cotidiano é um apanhado de todos os seus. Na verdade não, ele é só a terceira publicação. Só, né? E como que foram as outras duas? Essa é a última. Essa é a última. Ela eu lancei ele em 2013, novembro de 2013.
Porque assim, o blog, ele é meio que um muro de lamentações, meu. Então às vezes eu nem passo pro papel, passo direto pro blog. Eu abro ele e vou escrevendo muita coisa, assim, deve ter, sei lá, 600 poesias publicadas lá. E cada livro mais ou menos comporta umas 100. Então eu faço um apanhado de períodos e eu vou publicando isso. E eles seguem alguma linha, alguma temática ou é um pouco aleatório, assim? Não, Tem uma linha de raciocínio sua. tem até a vida, né? Basicamente a vida, o cotidiano que me cerca. Até por isso do sonho cotidiano, né? Que é tudo isso que acontece ao nosso redor. Poesia está em todo lugar, né? Isso aqui é poesia. E porque poeta é uma coisa meio bruxo, assim, meio de confraria, né? Existe em Campinas algum movimento que reúna, você tem contato com outros poetas, de outras formações, com outras bagagens e tal? Como que é Existe isso? um grupo em Campinas, chama o Portal do Poeta Brasileiro, que inclusive também são donos dessa editora, que eu publiquei o livro, a editora Iluminata. E eles fazem reuniões mensais, que chamam de sarau. Não gosto muito do nome, né? Porque você fala sarau, parece que é aquele monte de senhorzinho lendo poesia para 3, 4 pessoas assistir. Não, eu prefiro chamar de reunião. Eles fazem essas reuniões mensais, onde é como se fosse uma congregação de poetas, né? Tá, E não só de poetas, ele é aberto ao público, acontece não tem um endereço fixo, ela está acontecendo agora, nesses últimos meses, na Casa dell'Arte, fica ali no castelo, perto da torre do castelo. Até. E existe uma data fixa, assim, um dia da semana? Toda segunda-feira de cada mês. Toda segunda-feira de cada mês, à noite? À noite. Começa por volta das 7, 8 horas da noite. A poesia acontece muito à noite, né? Talvez por causa da lua, essa coisa mística que você estava falando. E como que é a receptividade? E como que é a troca de ideias entre vocês? Assim, em Campinas tem bastante poeta? Tem bastante poeta em Campinas e não só em Campinas, né? Mas falando sobre a troca, esse negócio do Facebook, a gente está até comentando antes, a interação, o network é muito grande. Então a gente tem essa reunião em Campinas, mas esse portal dos poetas, ele tem poeta de todo o Brasil. E ele fica aqui, administrado aqui em Campinas. Isso, a presidência fica aqui em Campinas. Mas não tenho certeza agora se é 1 ou 2 vezes por ano que acontece a reunião de tudo isso. Todos. Teve agora em abril, que aconteceu mesmo. aqui em Campinas, e veio poeta da Paraíba, veio de Rio Grande do Sul. E eles fizeram, inclusive, uma passeada poética no bosque. Então eles iam andando e entregando poesia para as pessoas, entregava flor. É uma coisa bem, bem lúdica e bem, bem legal. E hoje, na sua opinião, qual que é o teu grande poeta, assim, que você fala, pô, Dos vivos? Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Dos que ainda estão aqui entre nós, ou você quer saber as minhas influências? Um top 5 aí, aleatório aí. Eu acho que dos que estão ainda vivos, o Ferreira Goulart é uma referência muito grande para mim. Até por causa daquele jeito maluco dele, né? Não sei, tem aquela cara rock and roll do Ferreira Goulart. E da top 5 não tem como não citar, né? Os que já passaram. Fernando Pessoa, sou muito Fernando Pessoa, o grande português. E aí os brazucas, né? O Mário Quintana, Drummond, Mário de Andrade, talvez, o Oswald, esse pessoal os modernistas, né? E as mulheres também, não tem como não falar delas, a Cecília Meirelles, Hilda Hilst, que era daqui de Campinas. E você chegou a ter contato com a Hilda ou não chegou a conhecer ela? Eu cheguei a ter contato com a Hilda, mas sem saber que a Hilda era a Hilda. Porque ela andava muito ali pela região do Cambuí, né? Então ela ficava pelos bares com o copinho de conhaque dela. E pra gente ali que estava só vendo, era só uma senhora bebendo um copinho de conhaque. Aí depois que eu vinha saber que aquela senhora era a Hilda Hilst. Não cheguei a ter contato, assim, nunca não tive o approach com ela, né? Mas era ela, a gente sabia que tinha aquela velha louca ali. Você tem uma formação mais rock and roll, assim. Como que é a interação, por exemplo, com um poeta, sei lá, do interior da Paraíba?
Como que a poesia faz a ponte por si só? Faz, eu acho que a poesia faz toda a ponte. Porque aí saem os rótulos, né? Quebram-se os rótulos, derrubam-se os muros, abrem-se as grades e fica ali só cabeça com cabeça. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Marcelo Diniz, aí a gente vai falar um pouquinho de música. A gente volta já, daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional, hoje recebendo Marcelo Diniz, que é músico, poeta, compositor, arranjador. Falar um pouquinho de música. Toma. Eu estou aqui com o seu CD, Analog Dream. O que a gente encontra o que o Marcelo Diniz, músico, produziu nesse CD? Bom, o Analog, ele é um CD de... Deixa eu ver como eu posso dizer. Porque não é um CD convencional, é um CD de trilhas sonoras, basicamente. Então são músicas Travei. Vamos lá. Não, porque são rótulos, é difícil de definir. Não precisa se apegar a rótulos, assim. O que te levou a produzir esse CD? Quando você viu que você pegou um caminho, como que foi? A ideia basicamente era produzir alguma coisa com sonoridade que remetesse aos anos 80. Tá. Era isso. Então eu estava criando algumas no estúdio, né, criando texturas, criando ambiência, mas como um estudo até. Eu queria ver até onde eu conseguia chegar. E de repente isso foi ganhando corpo, foi virando música. Eu falei, poxa, sai coelho dessa toca, né? Apesar de ser um estilo totalmente fora dos padrões de mercado, né? Não fiz também um CD para vender. O mercado geralmente ele não absorve, é meio complicado a música instrumental e imagino que aqui no caso seja um pouquinho mais complexo ainda, mas mesmo assim você conseguiu romper algumas barreiras, né? Sim, sim. É que é muito relativo você falar de mercado, né? Sim. Porque o mercado ele existe desde que você consiga criar ele para você, a seu favor. Sim. Então foi justamente isso, foi eu acho que o que começou a me mostrar um caminho. Porque o CD ele é antes da poesia. Antes de eu lançar o blog, eu já tinha lançado o CD. O CD é de 2009. Tá até completando 6 anos agora, 5, 6 anos, né? É um filho quase velho. Já tem coisas. E já tem coisas surgindo, já coisas novas também. Tá, e onde foi parar esse CD seu? Aí que tá, o CD, porque tanto o CD quanto os livros, eu sempre faço ele com as burocracias todas necessárias, né? A gente tem que pagar os impostos e código de barra e registrar a música. Então, e isso abre algumas portas interessantes. Por exemplo, você tendo o código de barra, você consegue vender ele nas grandes mega store. Livraria Cultura, Saraiva, eles abrem um espaço, mesmo que seja independente, sem ter um selo em cima, eles abrem essas portas porque você é burocraticamente legal, você existe no mundo. Então, espalhado por todas as lojas do Brasil, atingiu, acho que de todos os estados, acho que ele chegou em 18 estados, assim, em termos de vendagens. Basicamente esgotou já, não existem mais... Nenhuma unidade? Nas lojas, acho que não. E algumas que eu consigo presentear os amigos,
por exemplo, essa aí que é a sua. Essa daqui vai para minha coleção. E aí o fato de estar nessas mega store, ele atingiu um ponto que acho que esse foi o grande mérito desse CD. Um dia eu estava em casa, aí tocou meu telefone, porque existem os contatos, né, no encarte, e era um tal Rafael do Projac. Primeiro eu achei que era um trote, né? Você tenta lembrar as vozes dos seus amigos mais sacanas para ver se não é alguém te sacaneando. E o cara queria usar as trilhas como background de matérias para o Profissão Repórter, do Caco Barcelos. E aí o ano de 2010, 2011 mais ou menos foi ele ilustrando algumas matérias, assim, música de fundo, né? O background das matérias, do Profissão Repórter. E tá, aí ele ligou. E como você falou, tá bom, eu topo. Como que você viu? Quando você percebeu que era sério isso? Depois de relutar muito assim, no telefone, tentando imaginar quem pudesse ser ou não. Mas você chegou a falar pra ele? Eu falei, para com isso, cara. Tá brincando, quem que é? É fulano? É ciclano? Eu falei, não, cara, tô falando sério, eu sou Rafael, trabalho aqui na produção do Caco, do Profissão Repórter. Aí eu tive a ideia de olhar no celular e vi, né, pelo identificador que era um 021 mesmo ali. Falei, pô, então, o cara não tá brincando. E aí fechamos a parceria e tal. E eles pagam os direitos autorais disso, justamente por causa desses registros burocráticos que a música tem. E como que ele descobriu? Você conseguiu saber? Disse ele que pegou na Livraria Cultura. Não tenho certeza se foi na unidade de Brasília, do Rio de Janeiro, em alguma dessas aí, fora do estado de São Paulo. O produtor mesmo. O produtor, porque acho que eles devem ficar garimpando essas coisas, né? Sim, com certeza. E ele viu e falou, pô, o cara é brasileiro, fazendo esse tipo de som, vamos aproveitar ele pra ilustrar aqui também. E você produziu ele de forma independente, sem nenhum incentivo cultural, nada? Totalmente independente. Ou como diz um grande amigo meu, Tony Monteiro, totalmente dependente do nosso suor. Mas foi totalmente independente. E da concepção das músicas até ele virar CD, quanto tempo? Assim, uns 3 meses, mais ou menos. Aí você já tinha todas as músicas compostas, tal, ou você fez tudo isso num período... Como eu falei pra você, ele começou com uma forma de estudo, né? Não estava pensando em fazer um disco ainda. Eu queria criar a sonoridade. Quando eu fiz a primeira, que deu certo, falei, ó, vou tentar esticar isso. E teve coisa que eu fui compondo na hora, assim, sabe? Você vai criando a trilha e fala, pô, isso aqui dá uma melodia legal, isso aqui dá um riff legal. E como eu tenho o meu home studio, né? Trabalho muito em casa também, na hora que dava na cabeça eu ia gravar e às vezes eu aproveitava daquele take já. Sem ter que ficar refazendo. Eu já gravava meio que valendo. E deu esse resultado bacana. Chegou aí pra fora o CD? Sim. Foi pra quais mercados? Ele fisicamente, né? Porque agora com esse mundo virtual ele vai a todo momento. Inclusive, eu falei que esgotaram as cópias, mas ela física, né? Porque no iTunes você pode baixar a qualquer momento, tá lá no iTunes. Ele chegou, fisicamente ele foi para França, para Itália e para Bulgária. E como que, e assim, foi porque no Rio de Janeiro também tem um selo, eu acho que não existe mais, mas era um selo que chamava Rock Symphony. E esse selo pegava esses artistas locais ou não e fazia esse intercâmbio. Então pegava alguns artistas daqui e trocava com artistas de lá. Então ele mandava os nossos discos e pegava o disco da Bulgária. Da Bulgária, da Itália, da França para espalhar aqui. Porque existe um mercado também de rock progressivo. Não é um disco de rock progressivo, eles gostam de falar que é um progressivo eletrônico. É isso que eu ia te perguntar, o que a gente encontra aqui? Foi até gozado em relação a isso, a gente estava falando sobre rótulos e tal, né? Quando eu fui fechar o contrato na Livraria Cultura, aí o cara pegou o disco, né? Pôs lá no foninho dele, ouviu. Isso aqui é rock progressivo. Não, ele ouviu e falou, e eu coloco em que estante? Eu falei, meu amigo, eu sei que é o cara da livraria, não sei. Falei, deixa eu ouvir mais um pouco. Aí depois ele falou, parece lounge. É uma mistura de Enya com Pink Floyd. Ele foi do 8 ao 8000, né? Numa frase de 7 palavras. Então, é isso. Na Livraria Cultura é lounge music. Na Rock Symphony é progressivo eletrônico.
E para mim é só música. E, Talvez poesia sonora. e como que... E como que foi Você tem ideia de como que foi a repercussão na Bulgária? Tem um site russo que tem uma resenha em russo. E como que você conseguiu descobrir? Você Eu vou fuçando, vai né? fuçando, Coloco né? o nome no Google, o nome do disco e o meu nome, dou enter e aparece aquele monte de coisa. E aí resenha em russo, né? Tentei meio que pelo Google Tradutor, porque eu não sei nada de russo. Não consigo nem identificar o que que é letra, o que que não é, naqueles montes de... Alfabeto cirílico, né? É isso. E na resenha o cara gostou. Assim, pelo que o Google Tradutor me falou. O cara falou russo, mas estava falando bem. Pois é. Então, acho que... Porque lá fora tem um mercado grande para esse tipo de música, não só instrumental. Mas, por exemplo, é mais ou menos a linha que o Vangelis faz, o Rick Wakeman faz, o Jean-Michel Jarre faz. Então, esses três que eu citei, eles fazem concerto do tipo os concertos que o McCartney faz aqui no Brasil, sabe? Estádio lotado, tocando isso. Então, lá fora tem uma outra visão para esse tipo de coisa. Mais plural, né? Mais plural. E o iTunes veio para salvar a nossa vida, né? Porque a gente pode gravar aqui, gravo hoje aqui, já coloco o detalhe no iTunes e já chega no Japão em 5 minutos. Então, E como que... E no iTunes, como que tá? Você acompanha, você não, assim... deixa o filhinho lá, se vier sozinho. não fico muito em cima, porque senão a gente acaba bitolado, né? É. A gente fica toda hora, será que foi, será que foi, será que foi? Mas é uma coisa que sempre, nunca seca a torneirinha, ela sempre fica pingando de alguma forma, de algum momento, de alguma parte do mundo, sempre tem alguém levando ele. Tá. E o bom do iTunes é isso, porque você pode tanto levar o disco todo, quanto levar músicas individuais, né? Então, aí que você fica mais maluco ainda, se você for ficar acompanhando, os caras vão pegando música por música, então pega o disco todo, você... Você lembra de algum país curioso que foi comprado no iTunes, música como a Bulgária? Então, acho que a Bulgária é o mais coisa. Tem aqueles países, tipo Trinidad e Tobago, né, que a gente vê, às vezes, uma ou outra unidade que vai, ou até por acesso nos vídeos do YouTube, né, você vê aqueles países que nem lembrava que era um país, na verdade. Isso daqui você encontra no YouTube também, algumas coisas? Encontra. Tem videoclipe, essas coisas? Tem 2 vídeos que eu chamo de videoclipe oficial. E tem algumas apresentações ao vivo também, eu tocando ele por aqui. É bem bacana, tem várias coisas. E o cenário da música, especificamente música instrumental, Campinas, São Paulo e Brasil, como que você enxerga? Começando de Campinas. Eu acho que não só na instrumental, né? A música no geral. Eu acho que existe o cenário, mas nem sempre ele é viabilizado a acontecer. Então, assim, aqui a gente está até comentando sobre isso. Acontece muita coisa, mas às vezes as pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo. Ou então, de repente, não existe um apoio, uma forma de fazer tudo que existe aparecer. Mas acontece, por exemplo, esse ano, aqui em Campinas, eu toquei já em 3 festivais pela prefeitura, tocando esse disco. E como que é a receptividade das pessoas? Qual a percepção que você tem? No geral, eles gostam, assim. A princípio assusta, né? Fala, pô, porque você imagina, existe um palco montado e tá só eu lá em cima do palco, né? Só o maluquinho no teclado, as coisas acontecendo, tudo. As pessoas olham e falam, deve estar passando som, não deve estar valendo ainda. Até começar a entender que aquilo vai virando uma melodia e vira uma música. Eles demoram um pouco, depois ficam. Porque é um tipo de música que puxa para introspecção, né? Você fica ali e quando você vai ver, você já está lá dentro comigo. Mas a princípio tá sendo boa, então tô tendo vários comentários positivos. E no Brasil em geral, como que você enxerga a música, particularmente a música instrumental? Eu acho que ela tem muito espaço dentro do meio acadêmico. Você saindo do meio acadêmico, para você ter uma visibilidade, você tem que ser gênio, né? Por exemplo, um Hermeto Pascoal. Aí você consegue aparecer. Ou, se não, você tem que ficar labutando mesmo, porque os grandes festivais acontecem dentro das universidades, né? Tem aqui as coisas que acontecem na semana da Unicamp, na semana de música instrumental. Tem os festivais de Tatuí, que é só música instrumental, mas é uma coisa mais jazz, um jazz fusion, né? E o Marcelo Diniz, ele vive de música ou ele vive de poesia? Ele vive de arte. Dá pra viver de arte no Brasil? Dá.
Não é fácil, assim como qualquer outro meio que você decida seguir. É uma correria tremenda, né? Maluco, você não para nunca, você está ali a todo momento. Mas como também é o que me move, é o que me faz viver, é o meu divertimento também, então acho que talvez assim, dessa forma lúdica, seja mais fácil. E você acha que o artista em geral no Brasil é valorizado? Não digo os artistas pop que tem mais espaço na mídia, principalmente mídia televisiva e Aham. rádio FM, né? Eu digo o artista, aquele artista mesmo, assim, que está ali na essência que faz pela arte. Você acha que é valorizado no Brasil? Eu acho que não, acho que falta muita coisa ainda. Bom, esses pontos que a gente sempre está batendo, né? A falta de investimento em cultura, falta de investimento principalmente em educação, porque dali que vai gerar a Dali que cultura vai gerar depois. cultura. Então, falta muita coisa. A gente percebe que tem coisas que eles estão deixando passar porque não é interessante fazer acontecer. Tá certo. Né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais conexão, com o Marcelo Diniz aqui participando com a gente. Até mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui o Marcelo Diniz, que é compositor, arranjador, músico e poeta. Marcelo, você faz trilha sonora também. Como que é o processo de criação? Você tem que ver as cenas, tem que ler a sinopse. Como que é? Você trabalha junto com o roteirista, com o diretor? Ou depende, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Por exemplo, o disco, ele é um disco que eu chamo ele de um disco de trilha sonora, mas ele não existe um vídeo linkado a ele. Sim. Ele é toda uma história, Elas estão interligadas, todas as músicas dele? Estão, mas eu não sei se isso fica muito claro para quem ouve. Né? Assim, para mim, a minha criação foi assim, eu fiz ele interligado e tem até é um projeto futuro, mas eu acho que eu vou filmar ainda ele. Ele vai virar um curto ou um longa, não sei. Um longa, né? Olha onde vai a cabeça do poeta. E como que é esse processo de produção de trilha sonora? Em que aspecto você fala exatamente? Por exemplo, a composição? Quando você vai produzir uma trilha, vamos supor, eu te convido para trabalhar, para trilhar um curta-metragem que eu estou produzindo. Claro que tem toda uma atmosfera sonora que tem a ver com o tema do que está sendo apresentado ali. Como que você trabalha? Você trabalha próximo do diretor, o diretor fala, o filme é assim, assim, assado, ou você quer ver a cena, você quer ter o visual da coisa, ou você trabalha imaginando, ou depende, cada caso é um caso? Cada caso é um caso, isso é fato. Né? Tem casos em que que é legal você trabalhar junto com o diretor, porque o diretor é uma espécie de gente que muda tudo na última hora, né? Então você faz alguma coisa, o cara fala com você, aí ele sai de perto, você faz, aí quando chega no prazo para entregar, o cara fala, não, mas não era isso. Pô, mas não dá mais tempo, né? Então é legal você ter essa proximidade. E o visual, você vendo a cena, você consegue produzir melhor. Isso é um outro fato também. E voltando agora ao livro, além do sonho cotidiano, os outros dois que você tem? Bom, o primeiro, que é de 2011, chama Entre Sonhos e Muros. Outra vez o sonho, né? Acho que eu sou recorrente ao sonho. Aí em 2012 eu lancei um que chama Entre Linhas.
os dois independente, pela editora A Barata de São Paulo, que tinha uma peculiaridade que ele faz livros artesanais. Então é aquele tipo de livro costurado ainda, sabe? Ah, que legal. Então tem esse romantismo da coisa. Mas nem foi esse o foco. Eu fui para lá porque foi a que eu consegui no momento. Então dei a sorte de ter essa peculiaridade de ser Ter esse livros cuidado no trato. que também não era uma opção dele, era a única forma que ele trabalhava. Então a gente já uniu o útil ao agradável nisso. E aí esse terceiro, que eu fiz com a editora de Campinas mesmo, que é o Iluminata, O Sonho Cotidiano, que é já mais padronizado, né? Mais a forma convencional dos livros. E teus livros, aonde que eles chegaram? Você tem ideia até onde foi parar? Ele, assim, como é produzido de forma independente, não fiz grandes tiragens dele. Foram edições curtas, né? Os dois primeiros de 100 cópias cada uma, e esse de 200. E os dois primeiros esgotaram, só nesse ciclo que me cerca. E esse eu não tenho certeza ainda do que aconteceu. Acho que ele deve ter esgotado na Bienal também agora no final. Não sei até onde chegou, porque não tem muito esse feedback. Mas uma coisa legal que eu estava reparando, principalmente com esse terceiro e principalmente com a Bienal. Muitas pessoas tirando foto com pessoas que eu não conheço, sabe? Pessoas fazendo fugir do meu controle. Porque até então eu tinha a edição na mão e eu sabia. Esse número foi para você, esse número foi para você, esse foi para aquele. E de repente na Bienal eu não perdia a mão e de repente vendo as pessoas postando fotos pelo Facebook, ou então a gente comentando, comprei 3, dei 2 para uma amiga e tal. Eu falei, poxa, eu já não sei mais para onde foi, né? E já escapou, parece que o filho cresceu e está saindo de casa. Já está saindo de casa. Tem algum projeto futuro de livro especificamente falando? Tenho, tô pensando agora em lançar uma compilação minha com os melhores momentos desses 3 livros já lançados, já que são edições esgotadas, né? Então, e agora que eu acho que eu tô atingindo um número maior de gente, acho que é legal fazer eles conhecerem os trabalhos que não tiveram oportunidade ainda. E já tô rascunhando um próximo também, de poesias, e tô me aventurando em contos. Vamos ver. O de contos ainda não tenho assim, muita certeza de para quando vai ser. Porque eu tenho que estar muito seguro com aquilo, sabe? E versão digital, você é a favor? De livros? Sim. Eu acho que sim, acho que o mercado está aí para isso, né? Não sou um leitor assíduo de livro digital. Já li alguma coisa, mas eu ainda gosto de sentir o papel na mão. Eu também sou do old school ainda, de ter o livro na mão, pegar tal. Não me acostumei ainda com o Mas eu digital. acho que é um mercado inegável, né? Não dá pra gente falar que ele não vai acontecer, assim como veio o mercado da música. Que veio o CD, o MP3, né? E que mas agora... você acredita que o livro físico, você acha que ele existe uma tendência a ele sumir, na sua opinião? Não, acho que não. Eu também acho que não. Assim como Absolutamente. Eu acho que o CD também não vai sumir. Apesar de ser eles falarem que já é um produto extinto, né, que não existe mais no mercado, mas eu acho que sempre vai ter. Porque o CD, vê que coisa, né? Assim como a gente gosta de pegar o livro, o CD é a forma que a pessoa pega a música. Porque a música em si ela já é uma coisa abstrata, né? Sim. A gente cria a música, você ouve a música. Mas você acha que vão ter aficionados do CD como tem do vinil, por exemplo? Porque o vinil já é uma coisa mais... Tem a capa, né? Tem aquela preocupação com a capa e tal. E até a arte do vinil tinha essa vantagem, né? O trabalho gráfico daquela capa imensa. Era mais caprichado do que é a do... O CD é meio que um vinil preguiçoso, né? Ele veio tudo reduzido para evitar esse trabalho. Ele cabe até mais do que o vinil. Acho que ele tem... Não sei também se existe formas de aumentar o tamanho do vinil. Mas eu lembro que o vinil ele tinha 70 minutos e o CD já era de 80. O tamanho total. Então, não sei, mas eu acho que pode ser que não seja o disco, ou com a capinha, ou esse quadradinho, mas a música ela vai continuar sendo palpável. E o livro também vai ser digital. Além de você aqui de Campinas, você tem algum poeta que você é um fã dele, assim, um admirador do trabalho dele aqui da cidade? Olha, tem um de cara... agora, tô falando de agora, sim. Tá, dos vivos. Tem um cara que chama Lenine Rocha. Genial também, tem 4 livros publicados. Conheci ele num desses encontros de poeta. E é um cara assim que eu miro nele, sabe? Assim, até uma coisa que a minha mãe sempre falava.
fala ainda, né? Ó, mira nos grandes, que o caminho é ali. E esse é um cara que conheçam, Lenine Rocha, Campinas. Já tem nome de gênio, né? De Lenine. E E além desse pessoal todo do Portal do Poeta. Procura pelo Google, Portal do Poeta É isso que eu Brasileiro, ia te eles têm um perguntar. cadastro com poetas e... como você sabe de cabeça o site? É um site? É um blog? É um blog, não tenho certeza do endereço agora, porque tem esse monte de terminação agora, né? .net, .wikis. Mas procura pelo Google, Portal do Poeta Brasileiro, que é aqui em Campinas, e lá acha essa galera toda. E Facebook, ou pelo site da editora, acho que deve ter um link. Editora Iluminata. Iluminata com 2 T's no final. vamos agora falar mais de poesia. Tem alguma de cabeça e sua que você tem um carinho especial? É difícil, né? É difícil a gente de escolher uma de tantas De essas, tantas, né? Parece que a gente deixa, escolhe um filho e deixa o outro no canto. Então não sei, não conseguiria escolher uma, eu acho. Mais de uma para você fazer agora pra gente aqui, pro telespectador. Posso fazer uma, talvez uma não minha. Posso fazer uma de uma dessas minhas inspirações, A câmera é sua. aquela que eu... É. Uma do Mário Quintana. Ele fala assim, é uma curtinha, né? Tiro curto. E que fique muito mal explicado. Não faço força para ser entendido. Quem faz sentido é soldado. Perfeito. E mais algum poeta mais moderno, assim, que você... Mais moderno que eu digo no sentido de... Mais Dos contemporâneo. vivos. Mais contemporâneo. Que você tem de cabeça, assim, que você fala, pô, esse cara é... Ó, falei já do Ferreira, né? Sim. Ferreira Goulart, que é É que, pra ser muito sincero, eu leio muito os que já não estão vivos. Eu ia falar, eu leio muito os mortos, mas ia parecer uma coisa meio espírita, né? Não, eu leio muito esses das referências, né? Mas dessa galera que ainda tá nativa, eu acho que eu bato de novo em cima do Goulart. E tem algum de cabeça dele? Não. Não vou lembrar. Não vou fazer essa maldade com ele de esquecer metade do poema, né? É que nem contar piada e esquecer o final. Eu não posso fazer isso. E o que mais que você lê, além de poesias? Ficção, gosto muito de ficção no geral, sabe? Aquela coisa meio Star Wars, Senhor dos Anéis. Não só assistir, mas ler. Porque eles estão lançando isso tudo em livro agora também, Sim. né? Saiu a trilogia do Star Wars. Até comprei ela esses dias, tava aficionado lá. E romances, no geral. Gosto muito de Sherlock Holmes, né? Ou até as fábulas, Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe. Tudo. Acho que eu leio até a lista telefônica, se me der vontade, assim. Tá na mão, a gente pega e lê. E gosto muito de biografia. Tô, acho que, num momento viciado em biografias. E qual que é a última que você leu? Tô lendo uma do Lennon. Chama John Lennon, A Vida. Parece uma bíblia o tamanho dela, assim. Tô deliciando. Onde que a gente te encontra, Marcelo, para encerrar? Bom, tem o website, né? Que pelo meu website tem todos os links para as redes sociais. Tá, fala pra gente aí. Que é www.marcelodiniz, Diniz com Z, né, .net. Ali encontra Tudo. todo o seu trabalho. Todo o meu trabalho, a agenda de onde eu vou estar me apresentando com as bandas que eu toco, seja o meu projeto solo ou as bandas que eu faço parte, loja virtual ou o endereço de onde encontra livros e os CDs, e os projetos que eu vou desenvolvendo também. Então eu vou colocando tudo ali. Agora, para encerrar, mais uma poesia, vai. Poxa. Escolhe alguém aí. Bom, posso fazer uma minha também, uma de tiro curto, assim como aquela do Quintana. Tem uma que eu falo assim, seja labareda ou chama de isqueiro, só não se perca nas metades, seja inteiro. É isso. Marcelo, obrigado. Fica aqui firmado o convite para um futuro, espero que próximo, para quando você for lançar alguma coisa, ou música, ou livro, nos procure, por favor. Poxa, tá? eu que As agradeço. portas da TV Câmara estão abertas para você e para os outros poetas também. Muito obrigado, muito obrigado.
Conexão Regional fica por aqui. A gente volta no próximo programa. Tchau e até lá.